Peru. Hoje eu venho fazer a apresentação sobre como foi o meu ano. Aconteceram muitas coisas, né? Então eu peguei os principais pontos e compilei numa apresentação para vocês conhecerem sobre o país e sobre como foi o intercâmbio e tudo mais. Sidney, é só compartilhar a tela aqui, share screen. Isso mesmo. Tá liberado. Acho que não tá. Então, pode tentar de novo. Agora foi. Aí, estamos vendo. Então, o jornal que eu montei, né? Ele está em todo em espanhol, com homenagem ao país, e está separado em 5 sessões. A primeira parte vamos falar sobre o Peru em si. Aqui. Aqui eu separei as principais cidades do meu conhecimento no Peru. Aqui temos a cidade de Lima, a cidade de Arequipa, Cusco, Puno e Trujillo. Em seguida, temos o mapa do Peru, identificando todas as regiões e onde ele está localizado no globo. Onde eu morei era na região sul, próximo a essa lhama entre a cidade no Morro e Machu Picchu. Em seguida, vamos falar um pouco sobre as mais tradicionais comidas do Peru em geral. No Peru inteiro, em cada região, é muito normal se comer pratos tradicionais de região. Não é como o Brasil, que em geral temos muitos pratos que migram de região para região. No Peru temos pratos regionais e interregionais. Esses são os pratos nacionais mais famosos. Que em cima temos o lomo saltado, à esquerda. Em cima à direita, amarelo, é o calça de menha. Existem muitos tipos de calça, como eu falei para vocês, muda muito de região para região. Essa é a calça limenha, que é a mais famosa. Os 3 de baixo, da esquerda para a direita, temos o ceviche, muito famoso aqui no Brasil. É muito normal a gente comer ceviche aqui no Brasil em restaurantes japoneses, mas é um prato nacional peruano. Ele é um prato feito de peixe cru, marinado no limão, com cebola, pimentão e outros tipos de pimenta, que se chamam ají. No meio temos ají de gallina, que a tradução seria ají de galinha. Não temos uma palavra específica para ají no português, seria como pimenta ou pimentão, mas é um vegetal específico de lá. E nesse caso é o ají amarillo. É um prato que ele é feito de arroz. A maioria dos pratos no Peru levam arroz. Os pratos mais do cotidiano, né? Prato feito de arroz com ovo cozido, azeitona, batata e frango desfiado com um molho desse ají amarillo. E mais à direita, não sei se todos conseguem ver por causa das câmeras, mas mais à direita é o cuy, que para o português seria o porquinho da Índia. No Peru inteiro temos muitos tipos de porquinhos da Índia, muitos tipos de preparos do porquinho da Índia, né? Em Cusco, eles preparam al palo, que eles cruzam o porquinho da Índia num pau de metal e deixam ele rodando. Mas o mais famoso é o cuy chactado, que é o cuy achatado e frito, empanado, que sempre é acompanhado da ensalada criolla, que é cebola e tomate com pimenta. Peru é um país com muitas tradições e não alcancei o conhecimento de chegar a ter todos os nomes e todas as roupas de todas as regiões do Peru. Mas aqui temos algumas apresentações. O de cima, da esquerda, é a roupa característica de Chincha, que é uma região do Peru que é, de certa forma, diferenciada. A maioria da população do Peru é caracterizada por povos andinos ou espanhóis, ou então a miscigenação dos dois, que é chamado criollos. Mas em Chincha, uma cidade muito específica, a maior parte da população é afro-americana. Nesse caso, a afro-peruana.
Embaixo temos as vestes nativas das pessoas dos povos andinos e junto com a do meio e a de cima da direita. São todos povos andinos. No meu roteiro, fizemos um show de talentos que era das danças nacionais do Peru, e são infinitos povos, infinitas danças, infinitas roupas, então eu não pude trazer todos, nem todos os nomes nessa apresentação. E no de baixo à direita é a roupa característica do norte do Peru, para a região de Trujillo, Piura, que também é apesar de ser o mesmo país, tem uma cultura ligeiramente diferente. Aqui vamos falar um pouco sobre as minhas famílias. Ambas as fotos foram tiradas no meu aniversário, dia 12 de março. Foi uma data em que meu pai, Marcelo, foi me visitar no Peru e ele conheceu as minhas famílias. No total, no Peru, eu cheguei a ter 4 famílias. Só que houve um problema de que eu perdi o meu celular nesses últimos dias e não pude colocar as fotos deles nessa apresentação. Então, eu coloquei as 2 principais famílias, com as quais eu fiquei mais tempo. A primeira família, que é à esquerda, ela foi composta pela minha mãe, Jessênia, e pelo meu tio, Ronald, que são irmãos. É uma família muito tradicional, ambas as partes delas são peruanas, tanto a parte do meu avô e da minha avó. E era uma família que sempre estava muito junta. Já a família da direita é composta pela minha irmã Patrícia, pelo meu pai Juan Carlos e pela minha mãe Beatriz. Já uma família que é miscigenada, o que chamamos de criolla. A parte da família do Juan Carlos, ela é espanhola, e a parte da família da Bea, ela é peruana. E era uma família menor, e como foi durante o período da quarentena, não tive contato com todos os integrantes, né? A primeira família, eu estive com eles desde o período que eu cheguei na cidade de Arequipa, que foi a data 5 de agosto de 2019, até dia 25 de dezembro de 2019. Então, eu fiquei praticamente mais 5 meses com eles. Foi um período muito bom. Foram 2 famílias ótimas. Na verdade, sobre as famílias, não tenho nada a dizer, foram famílias excepcionais. As famílias que estão faltando nessa apresentação é a família do Franco, que foi a família que me recebeu em Lima durante as 2 primeiras semanas do intercâmbio, que fizemos um acampamento em Lima, e durante as minhas férias, do mês de fevereiro. Como eu lhes expliquei, não pude colocar foto deles aí. E a família do Álvaro, que eu passei o período da quarentena com eles, em decorrência da mãe e da Bea passaram um tempo no nosso apartamento e precisávamos de espaço, então o Rotary teve que me realocar. Também 2 famílias excepcionais. Como o número de intercambistas no Peru nesse ano diminuiu, tivemos 70 intercambistas, o número de famílias também diminuíram. Então, por isso, oficialmente, eu só tive 2 famílias, mas por decorrência dos acontecimentos da pandemia e de férias e viagens, eu passei por 4 famílias no total. Aqui vamos falar um pouco sobre o grupo de intercambista. Era um grupo de 11 países, com mais de 70 jovens. Durante o ano, alguns foram e outros entraram, né? Foi um grupo excepcional. Nos unimos como uma família. Passamos por grandes aventuras e foi uma das melhores experiências da minha vida. Com certeza levarei todos eles para o resto da vida. Nessa foto do meio, são todos os intercambistas do Brasil, que é o Marcos, Fernanda, eu, a Verônica, que ela fez o intercâmbio de fevereiro a fevereiro, então ela já estava lá há mais tempo, a Ingrid, o Kevin e a Isadora. Essa parte está dedicada aos viagens que eu pude fazer. No ano de intercâmbio, foram oferecidos 4 viagens para a gente. 4. Mas por questões financeiras eu pude realizar somente uma,
E um fato muito interessante é que essa viagem, que é a de Machu Picchu, que é considerada a principal viagem do Peru, eu realizei em conjunto, eu pude realizar essa viagem em conjunto com o meu Rotary, já que eles me deram a oportunidade em troca de uma parte do meu tempo, onde eu pude realizar a venda de brigadeiros ao clube. Por regras do intercâmbio, eu não posso vender fora do clube, né? Então, foi uma ajuda comunitária. Enquanto eu vendia a eles os brigadeiros brasileiros, eles me davam como doações em troca disso. E, em conjunto com o clube e uma ajuda de toda a minha família aqui no Brasil, eu consegui realizar essa viagem a Machu Picchu. E eu agradeço muito a eles por isso, a minha família também. E isso, de certa forma, me causa um grande orgulho, porque não foi como um presente, né? Eu pude batalhar para realizar esse sonho de conhecer Machu Picchu, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e de conhecer outras maravilhosas regiões do Peru, como a Montanha de Sete Cores, que é essa que está no meio da apresentação. É uma montanha que ela, no verão, tem 7 cores. A gente foi na primavera, se não me engano, e era um período de chuva, e por causa das chuvas e do derretimento da neve, não se pôde ver nitidamente as 7 cores, mas no verão, em dias ensolarados, se pode ver as 7 cores em faixas. Fomos também a Machu Picchu. Como foi um dia chuvoso em Machu Picchu, eu não consegui tirar boas fotos, então eu decidi pegar uma imagem da internet para simbolizar para vocês. É uma cidade mística, você realmente consegue sentir que é uma cidade milenar. E um fato interessante e curioso sobre Machu Picchu é que existe a cidade mística de Machu Picchu, né? Inca, todas as relíquias, os edifícios de lá, mas abaixo da cidade de Machu Picchu, onde não mora ninguém, abaixo da cidade temos a cidade de Águas Calientes, que é um povoado pequeno que vive praticamente do turismo que é realizado a Machu Picchu. E para chegar nessa cidade, Águas Calientes e Machu Picchu, só pode ser realizado de trem ou a pé. De trem é um valor em dólares que você tem que pagar, e a pé é uma caminhada de mais de 15 quilômetros e mais de 6 horas de ônibus, se eu não estou enganado. Então, é bem para aventureiros, para aqueles que querem fazer a viagem a pé. Mas existem muitas pessoas todos os anos que a fazem, alguns por questões financeiras, outros pela mais questão da aventura, porque você segue a estrada do trilho do trem, o trem passa do seu lado, então é bem interessante. Por questões de segurança, o Rotary e nós fizemos por trem. Inclusive, eu tenho um porta-copo do trem como lembrança, né? E na cidade de Machu Picchu, Águas Calientes, tem como uma feira de todas as roupas as roupas regionais da cidade de Águas Calientes. Uma coisa interessante é que em cada região do Peru, você tem um desenho diferente para os tipos de roupa. Então, em Águas Calientes, Machu Picchu, você vai encontrar um desenho. Em Cusco, que é a cidade que se chama Umbigo del Mundo, é o centro do mundo, né? O umbigo do mundo tem outro desenho, apesar de ser bem perto. Também cheguei a conhecer o Canyon de Colca, que é na região de Arequipa, onde se pode ver os côndores, que são como urubus ou abutres, que é um animal bem raro de se ver. Tivemos muita sorte, porque vimos cerca de 4 côndores, o que tinha o risco de a gente não ver nenhum, chegamos a ver 4. Na foto de baixo, com a bandeira do Brasil, é a foto que eu tirei no caminho para as montanhas de Siete Colores. Foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida e a maioria dos brasileiros também, então foi um passeio bem emocionante. Na minha opinião, foi, entre todos os passeios, o melhor. Talvez compita com o Canyon de Colca, porque o hotel onde a gente ficou também era maravilhoso, fazia parte do Canyon, então era especial. E por último, mas não menos importante, tivemos a Isla Mantani, que é uma ilha no meio do Lago Titicaca, que é o lago mais alto no mundo, a 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. É uma ilha de muita tradição. Muitas pessoas lá têm
tem o espanhol um pouco menos trabalhado, né? Porque eles têm o próprio idioma deles lá. E a religião deles também é uma coisa diferente do Peru. O Peru é um país caracterizado pela religião católica misturada com o misticismo da religião inca. Já na Isla Mantani, não se chega a ter a noção do Deus do Sol, do Deus da Lua, do Deus do Arco-Íris. Eles só têm a noção do Deus Céu e Deus Terra, que é Pachamanca e Pachapapa, se não estou enganado. E esse lago é a divisa do Peru e da Bolívia. Aqui temos a cidade de Arequipa, que foi a minha cidade. É a segunda maior cidade no Peru. E eu separei uma sessão especial para ela na minha apresentação, porque nessa cidade a cultura aí é muito forte. Todos em Arequipa se orgulham de ser arequipenhos. A primeira coisa que quando você conhece um arequipenho, você pergunta de onde você é, ele vai te responder Arequipa, Peru. Sou arequipenho. Eles não vão te falar primeiramente que são peruanos, de tanto orgulho que tem dessa cidade. Para eles é a cidade mais linda do mundo. Praticamente a vida deles é essa cidade. Eles amam essa cidade com todas as forças. É uma cidade muito bonita. Tem muitos nomes, como La Ciudad Blanca, a Cidade Branca, porque é uma cidade que ela é localizada aos pés de 3 vulcões, e muito tempo atrás houve a erupção de um desses vulcões, e com as pedras sedimentares, milhares de anos, se pôde retirá-las e fazer o centro da cidade, que na época colonial era onde os colonos moravam. Essa igreja que vocês podem ver na foto de baixo, à esquerda, é totalmente feita dessa pedra. A pedra se chama sillar. Não é tão rara, mas só se encontra nessa região do mundo. Todas as casas no centro de Arequipa são feitas dessa pedra. Todas as casas de Arequipa, não, mas todas as casas do centro. E as casas com mais poder aquisitivo têm adornos com essa pedra. Comprar um bloco dela, de certa forma, é caro. Então, as pessoas compram em forma de azulejo e vão colocando nas casas. É muito interessante. E como eu lhes mencionei, é uma cidade que fica em volta de 3 vulcões, que é o Misti, que é esse que está no meio, é o mais próximo à cidade. Não existem muitos incidentes sobre esse vulcão, mas é algo interessante se mencionar que, às vezes, pelo calor do vulcão, é possível ocorrer o derretimento de água, e o que causa algumas inundações, mas nada grave na cidade. Já estão acostumados com isso e não causa nenhum conflito nem nada. À esquerda do Misti temos o Chachani, que é o maior vulcão nessa região. Ele também é mais afastado, mas numa visão panorâmica da cidade, aparentemente o Misti é maior por causa da proximidade. E à direita do Misti, eu não consegui encontrar imagens e também não tirei fotos do Pichu Pichu, que também é conhecido como o Índio Adormecido, porque é um vulcão muito largo e pelo formato que ele faz, chega a ter o formato de um índio que dormiu de um corpo humano, né? Na cidade de Arequipa temos muitos pontos turísticos, como a Mansão del Fundador, que é a mansão da pessoa que fundou a cidade de Arequipa, museus e o convento de Freira. No museu, podemos encontrar a múmia Juanita, que foi encontrada no vulcão Pichu Pichu. Anos atrás, centenas de anos atrás, era normal o sacrifício humano na cultura inca. Mas não um sacrifício como conhecemos dos egípcios, que mumificavam e tudo mais. Como era uma região muito fria, então as crianças já cresciam preparadas para o sacrifício. Mais ou menos entre 14 e 12 anos era realizado esse sacrifício, né? Então as crianças elas nasciam com esse propósito, então teoricamente não era nada humanamente errado como uma penalização. Inclusive era uma honra para essas crianças na época. E esse sacrifício ele era realizado acompanhado de um sacerdote. Acontecia da seguinte forma: o sacerdote levava uma criança para essa região e sacrificava ela lá em nome dos deuses, e como era uma região muito fria,
as crianças se mumificavam nessa região e conseguiram encontrar diversas múmias, mas a melhor preservada foi a múmia Juanita. Em seguida, temos as comidas da cidade de Arequipa. Como eu lhes mencionei, a cidade de Arequipa ela é muito tradicional. E também cada região do Peru tem a sua comida específica. E na cidade de Arequipa temos el soltero de queso, que é o prato acima à esquerda, que é como uma salada misturada com queijo, uma salada de tomate, milho, arvejas, não me lembro o nome agora em português, azeitona e, não sei, se eu não me engano, manjericão. À direita temos o cuy chactal arequipeño, que é o mais famoso no Peru. Abaixo temos o adobo, que é essa sopa, que é acompanhada do rocoto, que é esse vegetal, que é uma pimenta característica do Peru, especificamente da região de Arequipa, e é muito picante. O adobo em si não é picante, dependendo de quem faça. Cada pessoa na cidade de Arequipa tem a sua maneira de fazer o adobo. E ele só se come no domingo, quase como uma feijoada, mas é de café da manhã. Então, no café da manhã, no domingo, quase todos os domingos, é comum comer o adobo, que é uma mistura de chicha morada, que é milho roxo, cebola e o porco. E é muito bom, é o meu prato preferido do Peru, mas enche muito e é bem gorduroso. Então, as recomendações quando se vai comer esse prato é não tome refrigerante, nem coma sorvete depois de comer o prato, porque pode dar problemas estomacais, inclusive existem relatos de morte. Mas, como não é comum tomar bebidas geladas no Peru, ou ao menos na região de Arequipa, então possivelmente não vai acontecer isso com ninguém. No meio temos el rocoto relleno com pastel de papa, que é o rocoto, como eu expliquei para vocês, esse pimentão, só que muito forte. Eles tiram o recheio dele, que é a parte mais picante, e enchem com uma espécie de carne moída com queijo. E pastel de papa é um bolo, entre aspas, de batata. É batata, queijo, batata, queijo, batata, queijo. E é muito bom também. Na escola, praticamente 2 ou 3 vezes por semana tínhamos esse prato para comer. Como eu não era acostumado com a picância do rocoto, eu pedia separado, mas quase todos comiam o rocoto junto. E à esquerda temos el chupe de camarones, que é uma sopa de camarão com milho. E esse camarão é de rio e também é muito bom. Eu não cheguei a comer muitas vezes, mas as poucas vezes que eu comi, maravilhoso. Então, pessoal, muito obrigado. Essa é a minha apresentação do Peru. Eu recomendo muito que vocês vão conhecer o país. É uma cultura magnífica, especial. O meu ano de intercâmbio foi especial de verdade. Para os jovens ou os pais de jovens que pensam ou que não conhecem ainda, busquem conhecer e busquem enviar os seus filhos para fazer o intercâmbio, porque de verdade é uma experiência incrível que agrega muito para a vida. Durante o ano de intercâmbio, eu cheguei a aprender o idioma nativo do Peru, que é o espanhol. Além do espanhol, eles falam quechua e amarai. Eu não cheguei a aprender esses idiomas nativos, mas tive conhecimento da existência, algumas palavras. Mas o que eu realmente recomendo vale muito a experiência cultural. E atualmente a minha vida também gira em torno do espanhol, já que quando eu voltei do Peru, eu comecei a ensinar o espanhol para brasileiros e também para estrangeiros. No Peru, em especial, não sei em outros países, o Rotary Club faz um trabalho especial com os intercambistas para que seja possível que quase todos os intercambistas saiam de lá com diploma de fluência no idioma. É a intenção deles, mas isso vai do esforço de intercambista para intercambista. Eu cheguei a fazer a prova, eu tenho a capacidade de tirar o diploma, mas por causa da pandemia ainda não tenho, mas fiz os simulados, me inscrevi para a prova, mas como a pandemia chegou, tanto no Brasil quanto no Peru, não foi possível realizá-lo. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. E qualquer pergunta, fiquem à vontade.
João, meus parabéns pelo seu Que linda intercâmbio. apresentação a sua. Muito obrigado. Exatamente, uma linda apresentação, lindos pratos. O cuy também estava muito bonito ali, né? E a gente já tem alguém para fazer comida do Peru aí na Festa das Nações, né? Posso fazer algumas coisinhas assim. Pode deixar. Boa ideia, hein, Sidney? Como que Olha, foi o seu... parabéns, viu? O seu conhecimento. Fala. Você falou um pouquinho da Não, mudança eu queria dizer que eu achei maravilhosa a apresentação. Muito Está obrigado. Bom, cruzando. companheiros, vamos oferecer uma salva de palmas para o nosso intercambista pela excelente apresentação do intercâmbio. Verdade. Alguém quer fazer um comentário sobre a apresentação do João Vitor? Queria fazer uma pergunta, João. Oi. Eu gostaria que você traçasse um paralelo entre o João que foi e o João que voltou. Quem é o João que foi e quem é o João que voltou do intercâmbio? Muita boa questão. De verdade, é uma das principais questões do intercâmbio é o amadurecimento pessoal. O João que foi para o intercâmbio era uma pessoa muito dependente, né? Uma pessoa que ainda não sabia exatamente o que queria para o seu futuro, o que queria para a vida em si, e além da vocação. Quando eu fui para o Peru, eu aprendi muito sobre a independência, apesar do Rotary e da minha família, da minha primeira família principalmente, serem bem conservadores e cuidadosos, não eram pessoas com grande poder aquisitivo. Então, grande parte das coisas, por exemplo, a minha mãe não tinha um carro. Então, quase sempre, qualquer coisa que eu tinha que fazer, eu ia de ônibus e voltava de ônibus. E a escola também, eu ia para a escola de ônibus, coisas que eu não estava tão acostumado a fazer aqui no Brasil. O idioma, eu me apaixonei pelo idioma e ele me abriu as portas para grandes possibilidades. E responsabilidade também. O fato principal, acho que da responsabilidade, são dois. O primeiro é, a gente recebe uma mesada de 200 soles por mês. Isso varia com o valor do dólar, é $60 e varia de acordo com o valor do dólar em relação ao sol. Primeiro, receber 200 soles todo mês e pensar no que você vai fazer com isso, do que você precisa fazer com isso, principalmente no meu caso, onde usei grande parte da minha mesada para pagar a minha viagem, ele criou um grande senso de valorizar o dinheiro, uma coisa que eu não tinha noção, porque antes eu não ganhava dinheiro, né? E não usava meu dinheiro para alguma coisa. Nesse caso do Peru, eu usei grande parte para realizar viagens do próprio intercâmbio, para pagá-las, né? E depois a responsabilidade de você ser responsável por si mesmo e que as suas ações valem muito, porque você tem que, no intercâmbio temos a noção de que qualquer deslize você pode acarretar em uma bola de neve e no fim das contas você pode acabar voltando para o seu país por causa disso, né? Então, apesar de eu me divertir, apesar de todas as coisas que eu passei lá, sempre com a máxima atenção, sempre com os cuidados, né? E com a responsabilidade de não meter encrenca, de seguir as regras, de fato. Lá o Peru em si é um país muito tradicional. Apesar de ser um país latino-americano, como todos imaginamos que é um país com muita festa, muito tudo isso, eles separam muito bem o que é uma festa, o que é um tempo festivo, do que é responsabilidade. Então, diferente aqui no Brasil, lá a punição é muito certeira. Aqui a gente tenta encontrar a melhor situação para ambas as partes. Lá não. Lá, se você não conseguir justificar o seu erro, já era. Então, se acostumar a essa realidade de não cometer tantos erros, ou se cometer, ter uma justificativa, ter uma responsabilidade de você conseguir como se reconstruir perante o seu erro, é uma coisa que me fez crescer muito também. Muito bem. Muito bom, João. Grande orgulho de ter você como intercambista do nosso distrito. Parabéns, João. Muito bom. Muito obrigado. Convido agora nosso companheiro Jefferson
para falar sobre as datas comemorativas do clube. E, em seguida, o companheiro Ono fará o companheirismo do clube.